Preparei meu jardim para o casamento do meu filho, o inesperado conselho da noiva exposto. Os raios de sol filtravam-se pela cortina da charmosa casa de Dona Maria, refletindo no jardim que ela cuidadosamente preparou para o casamento de Lucas. As flores estavam em plena floração, cada uma exibindo sua cor vibrante, como se soubessem da importância daquele dia. O aroma doce das rosas e o perfume das lavandas envolviam o ar, trazendo um conforto ao coração de quem passasse por ali. Para Dona Maria, aquele jardim representava o amor que ela sempre sonhou para seu filho e sua futura nora, Ana. Enquanto a costureira ajustava a última peça do vestido de noiva, sua mente estava repleta de sonhos. Hoje será mágico, pensou, sentindo o coração acelerar. Ela imaginou Lucas com um sorriso estampado no rosto, ao lado de Ana, uma jovem simples, mas cheia de sonhos. No fundo, Dona Maria nutria uma expectativa, uma fé inabalável na união deles. O matrimônio de seu único filho era mais do que um evento. Era a concretização de um legado familiar, aquele que ela mesma crescera vendo ser celebrado. Entretanto, uma inquietação começou a se formar em Dona Maria. O que Ana não havia revelado? Ao escutar em um momento de conversa casual que ela havia recebido conselhos de um mentor, alguém que a ajudou a acreditar em si mesma, um frio percorreu suas costas. O que mais estaria escondendo? A origem humilde de Ana a atormentava. Dona Maria começou a questionar se poderia acolher alguém que não se encaixasse perfeitamente nas suas expectativas. E a pressão aumentava, como a matriarca da família de Lucas, uma mulher tradicional que sempre defendia costumes, lançando sombra sobre esse amor vibrante e esperançoso. As semanas passaram e a tensão nas reuniões familiares cresceu. Com o dia do casamento se aproximando, Dona Maria sentia que a fidalguia de sua família estava sendo testada. Mais um detalhe do casamento estava em discussão, quando Ana, tomada pela ansiedade, decidiu que era hora de abrir seu coração. Um silêncio pesado pairou sobre a mesa, onde todos aguardavam ansiosos. O olhar determinado de Ana causou um frio na barriga de Dona Maria e, naquele momento, ela não sabia se estava pronta para ouvir o que a noiva tinha a dizer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E assim, em volta daquela mesa, a realidade estava prestes a mudar. O coração de Dona Maria disparou, enquanto Ana começava a revelar um segredo guardado a 7 chaves. Chaves. O que seria? As flores do jardim pareciam hesitar a florir, como se soubessem que a esperança e o amor estavam prestes a serem testados de uma maneira nunca antes imaginada. O que seria aquele conselho capaz de derrubar muros tão altos? A respiração de Dona Maria parecia ter parado. O futuro da família estava a um fio. E o que seria o desfecho dessa história tão esperada? O silêncio apertava o ar à volta da mesa. As palavras de Ana estavam prestes a romper um ciclo que Dona Maria sempre acreditou ser inquebrável. Um lado de sua mente queria gritar, pedir para que tudo fosse apenas uma alucinação. O outro lado, mais racional, sabia que aquele momento era, de fato, a hora da verdade. Dona Maria sentiu o coração pulsar na garganta. A voz de Ana soava como um tambor distante. Eu tenho um passado que não compartilhei com vocês. Uma parte de mim que achei que poderia deixar para trás, começou Ana, a voz trêmula, transmitindo a mistura de nervosismo e determinação. O olhar de Lucas se voltou para a noiva, refletindo preocupação e apreensão. O sentimento de expectativa subiu no ar, como os vapores de um fogão prestes a transbordar. Ana respirou fundo, buscando na coragem de suas palavras a força necessária para prosseguir. Antes de conhecê-lo, eu vivia em uma realidade muito diferente.
Tive que lutar sozinha para construir meu caminho, e, durante essa jornada, encontrei alguém que me ajudou a me redescobrir, a acreditar em mim mesma. Dona Maria sentiu seu estômago revirar. Olhou para o filho, que agora parecia perdido entre as palavras da noiva e o peso que aquela revelação trazia. Imaginou que tipo de passado estava se desdobrando ali, uma vida que não poderia ter participado, um detalhe que poderia desmoronar tudo o que ela havia sonhado. Esse mentor, ele não é apenas um conselheiro, continuou Ana. Ele se tornou uma parte fundamental da minha vida, e eu não vejo como continuar esse capítulo sem que vocês saibam quem ele realmente é. O ambiente começou a se agitar. Vozes sussurradas se erguiam entre os familiares reunidos, cada um tentando articular suas próprias dúvidas e suposições. O brilho do sol, que antes iluminava o jardim feito com tanto carinho, parecia agora uma luz cruel e reveladora. Dona Maria começou a se perguntar se toda a beleza daquele dia poderia ser ofuscada por um segredo. No começo, eu achei que o amor que sentia por você, Lucas, seria suficiente para deixar tudo para trás. Mas agora percebo que não posso viver na sombra de algo tão importante. Ana olhou diretamente nos olhos de Dona Maria, seu olhar cheio de sinceridade, e essas palavras atingiram Dona Maria como uma gota de chuva em um terreno seco. As flores no jardim, que antes simbolizavam um novo começo, agora lembravam o peso do passado. Aquela revelação não seria fácil de desvendar. A pressão em torno do peito de Dona Maria aumentou, enquanto uma mistura de tristeza e preocupação a envolvia, como se estivesse cercada por um nevoeiro denso. "Quem é ele, Ana?" Dona Maria perguntou, a voz soando quase como um sussurro, carregada de um fio tenso de expectativa. "É alguém que eu amo, alguém que me ajudou a chegar aqui. Eu não posso simplesmente ignorar isso", respondeu Ana, enquanto o clima tornava-se cada vez mais pesado. Dona Maria sentiu seu coração acelerar mais uma vez. Ela sabia que aquele momento poderia mudar tudo, mas a dúvida ainda pairava sobre ela. Poderia aceitar o amor da noiva de Lucas, sabendo que partes de sua história ainda não haviam sido reveladas? No fundo, Dona Maria desejava compreender, mas a incerteza envolvia cada palavra que Ana dizia. O futuro parecia um emaranhado de sentimentos e escolhas a serem feitas. Estava na hora de decidir se teria coragem de acolher essa nova versão de Ana, ou se deixaria que a história dela e a de Lucas se desenrolassem sem seu apoio. Com essa reflexão amarga, Dona Maria hesitou. Um último pensamento ecoou na sua mente. Como ela poderia escolher entre a verdade e a crença que sempre teve? A tensão soltou-se na sala, mas a próxima pergunta ainda pairava, como um enigma esperando para ser resolvido. A sombra do passado e o amor por seu filho se entrelaçavam em um dancing descompassado. O que revelaria o mentor que ela ainda não conhecia? A luz do sol se filtrava através das folhas da árvore no jardim, como se a natureza quisesse aquecer os ânimos antes da tempestade emocional que se desenrolava. Ana sentiu as mãos umedecerem, mas manteve a firmeza no olhar. Era hora de encarar não apenas Dona Maria, mas também seu próprio passado. Com um leve tremor na voz, prosseguiu. "Esse mentor é meu pai." Um murmúrio atravessou a sala. Os rostos se viraram e a expressão de Lucas se contorceu em confusão. Dona Maria sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A revelação era mais do que uma simples informação. Era um nível de complexidade que ela jamais poderia ter previsto. "Seu pai?" Lucas repetiu, suas palavras carregadas de incredulidade. "Mas você nunca comentou sobre ele." Ana respirou fundo, tentando reunir as peças de uma história que parecia estar se desmoronando. Ele foi embora quando era muito nova. Minha mãe, que viveu tantas dificuldades, decidiu que não era seguro falar sobre ele. Eu cresci com o peso dessa ausência, e quando finalmente o conheci, foi um choque. Ele havia mudado, assim como eu. Dona Maria lutava contra a enxurrada emocional. O que era essa verdade agora? Um pai que estava fora da vida da filha, mas que de alguma forma havia deixado uma marca indelével em sua trajetória.
O que isso significava para o futuro de Lucas, para o futuro dela? Eu sei que pode parecer estranho, Ana continuou, seu olhar agora fixo na mãe de Lucas. Mas eu não estou aqui para causar conflitos. Eu só quero que você... Saiba que ele está em minha vida por um motivo. Ele me fez ser quem sou hoje. Com um gesto, Dona Maria pediu silêncio. O que você sente por ele? Sua voz ecoou, firme, mas em cada sílaba havia uma fragilidade que não passava despercebida. Ana hesitou. Eu o amo, mas de uma forma diferente. Ele representa meu passado, minha dor e também o meu empoderamento. Eu não quero que isso interfira no amor que sinto por Lucas, mas não posso fechar os olhos para o que me moldou. E se isso não for suficiente, Ana? E se seu passado se interpor entre vocês? Dona Maria indagou, seu olhar firme, buscando a verdade além do que estava sendo dito. Ana hesitou. Eu o amo, mas de uma forma diferente. Ele representa meu passado, minha dor e também o meu empoderamento. Eu não quero que isso interfira no amor que sinto por Lucas, mas não posso fechar os olhos para o que me moldou. E se isso não for suficiente, Ana? E se seu passado se interpor entre vocês? Dona Maria indagou, seu olhar firme, buscando a verdade além do que estava sendo dito. Se precisar escolher, eu escolherei meu amor por Lucas, Ana declarou, com uma segurança renovada. Mas não posso abrir mão das minhas raízes, da minha história. Espero que você compreenda isso. O coração de Dona Maria pulsava acelerado enquanto as palavras de Ana ecoavam em sua mente. O passado de Ana então se tornava uma parte do futuro de seu filho. A linha entre passado e presente estava mais tênue do que nunca, e a dona de proteger Lucas tornava-se mais intensa. O amor da noiva o enchia de uma nova luz, mas era uma luz que havia sido misturada com sombras. E se ele voltar? E se isso mudar tudo? Dona Maria acabou questionando, o medo agora palpável em sua voz. Ana abriu a boca para responder, mas o som do celular de Lucas interrompeu a tensão. Ele pegou o dispositivo e leu rapidamente a mensagem, seu semblante mudando completamente. O olhar de preocupação assumiu o lugar da confusão. O que foi? Ana perguntou, o coração em um fio de seda. É meu pai, Lucas respondeu, a voz tremendo. Ele disse que quer se encontrar comigo, hoje. O ar na sala parecia fugir, como se o universo houvesse parado. O que aquele encontro significava? Um golpe do passado que poderia mudar tudo. E agora, Dona Maria se viu diante de mais uma escolha, mais uma camada de sua realidade a ser desvendada. Poderia sua família suportar mais revelações? Seria aquele o momento crucial que selaria seus destinos? A tensão aumentou e o futuro à frente estava mais nebuloso do que nunca. O que estaria reservado para eles a partir dali? Lucas ficou paralisado, os olhos fixos na tela do celular, como se a mensagem tivesse o poder de congelar o tempo. As palavras dançavam diante de seus olhos, e a mente lutava para entender o que aquilo significava. Sentia o coração pulsar em um ritmo acelerado, a expectativa e o medo se entrelaçavam, criando uma tempestade de emoções. Ana notou o estado dele e se aproximou, com delicadeza tocando seu ombro. Lucas, você está bem? O que ele quis dizer com isso? Ele levou um tempo para responder, a voz rouca e trêmula. Eu não o vejo há anos. Nunca pensei que ele quisesse me encontrar desse novo. O olhar de Lucas flutuava entre o desespero e a esperança, refletindo uma vida inteira de ausência. Dona Maria, percebendo a transformação de Lucas, sentiu uma onda de compaixão. Você não precisa fazer isso, filho. A decisão é sua. Não se sinta pressionado a reencontrá-lo. Sua preocupação se intensificou e o amor materno despertou um desejo de proteger seu filho de quaisquer possíveis dores. Ana olhou para Dona Maria, a voz firme e feita de empatia. Lucas, se não quiser se encontrar, está tudo bem. Às vezes o passado deve ficar onde está. Seu futuro é o que importa agora. Lucas piscou, a luta interna estampada em seu rosto. Mas e se ele estiver diferente? E se, por acaso, ele tiver mudado? A esperança de uma possível reconciliação brilhava em seu olhar, mas a incerteza a ofuscava. Às vezes as pessoas mudam, Ana murmurou, mas você precisa estar preparado para o que isso pode significar. A relação com seu pai sempre foi um território delicado, e agora tudo estava à flor da pele. Dona Maria respirou fundo e tomou a iniciativa.
Vamos sentar. Temos que conversar sobre isso. As três almas se acomodaram ao redor da mesa, um silêncio pesado prolongando-se por um momento. O cheiro fresco do jardim, onde as flores estavam começando a desabrochar, quase parecia brincar com a tensão do ambiente. Ana olhou nos olhos de Lucas, buscando não apenas seu consentimento, mas uma conexão genuína. O que você realmente deseja, Lucas? Falar com seu pai pode ser uma chance de fechar esse ciclo, ou pode abrir velhas feridas. O que você sente? As palavras dela penetravam em sua mente, como se já tivessem sido ditas em outra vida. Uma de suas maiores inquietações, a dificuldade de se conectar com ele. Se eu não for, ficarei pensando e se para sempre. Mas se eu for e ele ainda for o mesmo, e se tudo isso for um erro? Às vezes é preciso correr riscos para seguir em frente, Ana respondeu, sem desviar o olhar. Dona Maria, compartilhando o peso do momento, fez um gesto de abraçar seu filho. A única coisa que eu peço é que você não se perca. Você tem toda a liberdade do mundo para escolher, mas eu estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Lucas fechou os olhos por um instante, respirou fundo, e algo dentro dele começou a se ajustar. Eu quero vê-lo. Preciso entender. Para me libertar. A determinação ressoava em sua voz, mas havia também um medo oculto que não conseguia dissipar. O telefone vibrou novamente, quebrando o silêncio. Mais uma mensagem do pai, pingando como água em uma pedra. Estou preocupado. Você vai responder? O futuro parecia desmoronar e um novo fardo se depositava nos ombros de Lucas. Ele olhou para Ana, então para Dona Maria, buscando apoio antes de tomar um passo que poderia mudar tudo. Eu vou, mas preciso de vocês comigo. Não posso enfrentar isso sozinho. E assim, com um nó na garganta e um imenso peso no coração, a união em torno da mesa se firmou. Uma decisão havia sido tomada, porém ficava a pergunta: como e onde essa nova jornada os levaria? A tempestade estava prestes a chegar, e a dúvida pairava no ar, como se cada respiração estivesse carregada de incerteza. O carro poderia ser um abrigo ou um caminho para a dor. O encontro com o pai estava prestes a acontecer, e nenhum deles sabia o que o aguardava a seguir. O dia do encontro finalmente chegara, e uma névoa densa envolvia a cidade, parecendo refletir o turbilhão de emoções dentro de Lucas. O dia havia começado com uma rotina quase normal, mas, à medida que o relógio avançava, o peso da iminente reunião tornava-se mais insuportável. Ele estava a caminho de um passado que poderia finalmente ser confrontado, ou talvez apenas reaberto, como feridas que nunca cicatrizaram. Dentro do carro, Lucas respirava fundo, tentando acalmar a tempestade que se agitava em seu peito. Dona Maria, ao seu lado, notava a tensão em seu rosto. "Filho, você está seguro do que está fazendo?" perguntou, a preocupação evidente em sua voz. "Não precisa se sentir obrigado a ir." "Eu sei, mãe, mas se eu não tentar, nunca vou saber." Ele tentou sorrir, mas não conseguiu. Ana, no banco de trás, ouviu a conversa e, decidida a ajudar, decidiu intervir. "Lucas, estar aqui já é um grande passo. Não importa o que aconteça, você é forte o suficiente para lidar com isso." Suas palavras eram como um bálsamo, a calmaria que Lucas precisava. A cidade passava rapidamente pela janela, os rostos das pessoas e as pequenas lojas balançando como se fossem figuras de um filme. Ele se lembrou de momentos de sua infância, os risos e as brigas, os aniversários em família que nunca incluíram seu pai. Eram memórias que pareciam longe, como ecos de algo que ele não reconhecia mais. Chegando ao local combinado, Lucas hesitou. O coração batia tão rápido que parecia querer saltar do peito. "Vamos, filho, você tem isso", Dona Maria encorajou, segurando sua mão de forma firme e calorosa. Era um café pequeno, quase escondido em uma esquina, mas o ambiente parecia amplo e iluminado. Lucas entrou, e o ar estava impregnado de aromas de café fresco e doces. Ele olhou ao redor, e ali, em uma mesa ao fundo, estava seu pai. As rugas de sua face agora contadas por linhas de expressões, mas os olhos ainda familiares. Uma tempestade de emoções tomou conta dele, raiva, tristeza, saudade. Ele não sabia o que esperar. "Você vai me deixar falar primeiro?" perguntou Ana, depois de reconhecer a tensão mezinhando no ar. Lucas acenou com a cabeça, ainda paralisado pela incerteza. O que diria aquele homem que o abandonou em um momento tão crucial de sua vida? Assim que se aproximaram, o pai de Lucas levantou a cabeça.
O reconhecimento foi imediato, mas carregado de uma estranha vulnerabilidade. Lucas, é bom. Te ver, disse ele, a voz trêmula, quase como um pedido de desculpas sem palavras. Mas o que você quer? Lucas disparou, a dor e a frustração transbordando em sua fala. Por que agora, depois de todo esse tempo? A conversa começava a se desenrolar, e a cada palavra, Lucas sentia que a tempestade em seu coração se transformava em ondas severas de emoção. Havia angústia, mas também uma esperança incipiente que surgia das cinzas de um passado longo e complicado. E enquanto palavras não ditas flutuavam entre eles, uma sensação forte invadiu Lucas. Era a hora de um desfecho. Um grito silencioso de sua alma pedia por verdade e cura, uma oportunidade de libertação. Mas, no fundo, uma dúvida perscrutava sua mente. E se a verdade não for o que ele esperava? E se a conversa só trouxer mais dor? E no momento em que ele decidiu abrir seus sentimentos, um telefone no bolso vibrou. Era uma mensagem de Ana, apressada e direta. Lucas, você precisa saber, existem segredos que podem mudar tudo. Essa revelação inesperada ecoou em sua cabeça como um trovão. O que mais poderia estar oculto? A mensagem de Ana reverberou na mente de Lucas como um eco inquietante. Ele sentiu o corpo todo tenso, como se a atmosfera ao redor estivesse carregada de eletricidade. Com o olhar fixo no pai, que agora parecia esperar uma resposta diante do seu silêncio, Lucas lutou contra a maré de sentimentos que o invadia. A necessidade de respostas, a urgência de confrontar o passado, misturava-se com o medo do desconhecido. Se há segredos, como você sabe? A voz de Lucas saiu mais firme do que se sentia. Os olhos do pai se arregalaram, surpresos. Ele não esperava aquela interrupção, nem que a conversa tomasse esse rumo. Uma gota de suor escorreu da têmpora do homem, e Lucas pôde sentir o início do colapso do muro que ele construíra ao longo dos anos. Lucas, eu não sei como você chegou a isso, mas existem coisas que precisamos discutir, respondeu o pai, tentando parecer tranquilo, mas a hesitação era evidente. Acho que você precisa ouvir. Ana, notando a intensidade do momento, decidiu que era a sua vez de intervir novamente. Aproximando-se de Lucas, ela sussurrou. Escute seu coração. Você se preparou para isso a vida inteira. Não ignore o que você sente agora. Essas palavras ecoavam, como se ela estivesse tentando dar-lhe asas em um momento de dúvida. Uma onda de coragem tomou conta de Lucas. Não venha com mais desculpas, pai. Se existe algo que pode mudar o que eu sinto, se existem segredos, é a hora de você me contar, desafiou, a voz soando mais alta do que pretendia. Havia uma intensidade em seu olhar que o pai não podia ignorar. O homem parecia dilacerado. Houve alguém, outra pessoa, e eu... A fraqueza em sua voz o entregava. Entre um trêmulo, ele parecia ter a alma exposta. Os olhares daquelas poucas mesas ao redor na cafeteria se voltaram para eles. Como se a cena tivesse se tornado um espetáculo ao vivo. O ambiente que antes era acolhedor, agora parecia se transformar em um palco. Ninguém se atrevia a interromper. Lucas fechou os olhos por um instante, como se sussurros de memórias antigas gritassem em sua mente. O que seria tão devastador? Sentiu seu coração apertar, a raiva crescendo e se misturando com um pingo de curiosidade. O que você quer dizer com outra pessoa? Quem é ela? As palavras saíram com dificuldade, mas o pai não tinha escolha a não ser continuar. Era uma mulher, antes de você nascer. Eu não sabia que ela estava grávida. Eu não sabia que tinha um filho, e não fui homem o suficiente para enfrentar isso. Fugi de tudo. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. A revelação cortou através da mesa como uma faca afiada. Uma sombra se espalhou sobre Lucas, enquanto ele tentava processar as novas informações. Destroços de seu passado se juntavam àquelas palavras. Então a verdade é que você tinha outra família? Lucas sentiu seu estômago revirar. A raiva se transformou em dor, e o que restou foi um misto de frustração e tristeza que ele nunca imaginou sentir. A expressão do pai se contorceu em uma mistura de arrependimento e esperança. Eu quero consertar. Quero que você me dê mais uma chance, que possamos conversar e reconstruir algo que nunca chegou a existir. O olhar de Lucas se endureceu. Ele estava se sentindo perdido entre a dor e um desejo do que poderia ser. E a frase de Ana ainda martelava em sua cabeça.
Segredos que podem mudar tudo. Num impulso, ele retirou o celular do bolso e viu uma nova mensagem. Lucas, você não pode confiar nele. O que você não sabe pode destruir tudo. A ansiedade explodiu em seu peito. O que mais poderia vir à tona? A conversa entre pai e filho poderia ser apenas o começo de uma revelação que alteraria o curso da vida de Lucas para sempre. Ele respirou fundo, preparando-se para um novo confronto, uma nova chance de entender quem ele realmente era. Enquanto o coração disparava novamente, Lucas virou-se para o pai, decidido a lutar por suas respostas. Vamos ver quem realmente sou eu e o que você não contou. O olhar de Lucas atravessou a mesa, penetrante, como se quisesse desenterrar segredos enterrados há muito tempo. O pai, debilitado pela pressão do passado, tentava encontrar palavras, mas elas pareciam ter evaporado. O silêncio entre eles era como um abismo, vasto e aterrorizante. E Lucas se perguntava se realmente existia um caminho de volta. O que mais ele não sabia? Você fugiu de tudo, mas e se tivesse enfrentado? Lucas disse, sua voz agora cheia de uma mistura de dor e desafio. E se tivéssemos podido ser uma família inteira? Eu sei, e me arrependo profundamente. O pai balançou a cabeça, o peso do que havia feito tornando-se visível. Mas eu precisava proteger você e a sua mãe. O que eu fiz não foi certo e eu paguei por isso. Proteger? Você realmente acha que esconder a verdade é proteger? As palavras de Lucas saíram em um fluxo incontrolável. Ele se levantou, sentindo a necessidade de se afastar daquele lugar que agora parecia sufocante. Você construiu um castelo de mentiras. Não posso viver assim. Eu quero saber sobre ela, sobre o que aconteceu. Você precisa falar. Eu só posso te contar o que sei, o pai murmurou, a voz embargada. A mulher, o nome dela era Helena. Ela era tudo o que eu sonhei. Mas as coisas não eram simples. Quando descobri que ela estava grávida, eu estava no meu pior momento. Não conseguia enfrentar a situação. A revelação fez Lucas parar por um instante. Uma mulher chamada Helena, uma possível irmã ou irmão que ele nunca conheceu. O que mais poderia estar oculto? O celular vibrou novamente em seu bolso. Era outra mensagem de Ana. Você precisa entender a verdade por inteiro. Não é só sobre seu pai. A frustração de Lucas alcançou novos patamares. O mundo parecia um jogo de tabuleiro de peças em movimento, sem saber como retornar para a casa inicial. Ele hesitou, mas em um instante de determinação, decidiu que não ia ficar parado. Era hora de agir. Se há mais segredos, então vou atrás deles, decidiu, a voz agora firme. Deixe-me encontrar Helena. Eu preciso entender por que ela não fez parte da minha vida. Você não sabe o que está fazendo, Lucas, o pai exclamou, mas seu desespero apenas alimentou a determinação do filho. Eu sei o que estou fazendo, pai, Lucas respondeu, seu olhar um tanto doloroso, mas também resoluto. Eu quero minha verdade. Se você não pode me dar isso, eu vou buscar. Ele começou a sair da cafeteria, mas no fundo de sua mente, uma pergunta pulsava como um tambor. E se a verdade não for o que você espera? O eco de Ana ainda estava ali, maravilhoso e inquietante. Mas o desejo de compreender sua vida era mais forte do que o medo. As portas giratórias da cafeteria se fechavam atrás dele, enquanto ele caminhava para fora, sentindo a brisa contra a pele. Cada passo o levava ainda mais longe do que acreditava ser sua história, mas também o aproximava do desconhecido. Enquanto Lucas caminhava pelas ruas movimentadas, seu celular apitou mais uma vez. Ao olhar a tela, um novo frio percorreu sua espinha. Era uma mensagem de Ana, mas havia algo diferente. Eu sei onde você pode encontrar Helena, mas você irá querer saber a verdade. Prepare-se. Com o coração acelerado e a expectativa numa intensidade quase palpável, Lucas sabia que estava à beira de uma nova jornada. Uma que poderia reescrever não apenas seu passado, mas também moldar seu futuro. E assim, a pergunta pairava no ar. O que a verdade realmente significava? E a que consequência ele seria submetido por ela? Lucas caminhou em direção à estação de metrô, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. A mensagem de Ana não saía da sua cabeça, como um mantra que ecoava em seus pensamentos.
Ele sabia que a busca por Helena não seria fácil, mas a ideia de estar mais perto da verdade lhe dava coragem. Ao chegar à estação, a multidão o envolveu como uma onda. Estranhos passavam apressados, cada um com suas histórias, sonhos e segredos. Lucas se sentia parte desse fluxo, mas também completamente sozinho. A certeza de que sua vida estava prestes a mudar o ajudava a enfrentar a pressão que apertava seu peito. Ele pegou o metrô e, enquanto via os edifícios passando pela janela, sua mente vagava. O que ele realmente queria descobrir? E se Helena tivesse escolhido não ser parte da sua vida por um motivo importante? Um frio na barriga o acometeu, mas ele precisava saber. Precisava entender por que o nome dela era um mero sussurro em sua história. Quando chegou ao ponto indicado por Ana, uma pequena rua arborizada o esperava. As árvores, com suas folhas verdes e vibrantes, traziam um ar de tranquilidade que contrastava com a turbulência em seu interior. Ele olhou ao redor, tentando encontrar algum indício de que estava no lugar certo. Uma pequena casa de fachada amarela chamava sua atenção, com flores coloridas adornando o jardim. Com um nervosismo crescente, Lucas se aproximou da porta, hesitando por um momento. O que ele diria? Como começaria uma conversa com uma mulher que nem sabia que existia? Inspirou fundo e bateu. Seus dedos tremiam e a porta se abriu lentamente. Uma mulher na casa dos 50 anos o olhou nos olhos. Seus traços eram suaves e seus cabelos grisalhos pareciam brilhar sob a luz do dia. Lucas se apresentou e logo viu a expressão dela mudar de curiosidade para algo mais sério. Lucas, eu estava esperando por você. A mulher falou, sua voz carregada de emoção e algum segredo que estava prestes a se revelar. Meu nome é Helena. As palavras dela foram como um golpe. Helena, a mulher que ele buscava, a peça do quebra-cabeça que o havia atormentado por tanto tempo. Ele estagnou, a realidade da momentânea conexão fazendo seu coração disparar. Eu sou seu filho, Lucas conseguiu pronunciar. A verdade agora lançando sombras e luz sobre tudo ao seu redor. Nos olhos de Helena, as lágrimas brilharam e ela deu um passo à frente. Eu sonhei em te encontrar, mas não sabia se seria capaz de lidar com isso, com o nosso passado. Seu coração pulsava intensamente e um turbilhão de sentimentos tomava conta de Lucas. Essa era a chance que ele esperara, mas ao mesmo tempo havia um medo oculto. E se o passado fosse mais doloroso do que as mentiras que seu pai lhe contara? Você pode me contar? Lucas perguntou. A insegurança em sua voz traiu sua bravura. Podemos conversar dentro, se você estiver pronto. Helena disse, sua voz soando suave, mas carregada de um peso profundo. Lucas hesitou por um momento, mas, em seu interior, a urgência de saber se sobrepôs ao medo. Ele entrou na casa, deixando para trás a dúvida, e ao fechar a porta atrás de si, percebeu que não havia mais como voltar. Entrar naquele espaço era mergulhar em uma nova camada da sua história, mas também no desconhecido. Sentados à mesa, Helena olhou nos olhos dele, quebrando o silêncio que os envolvia. Você está prestes a ouvir uma história muito complexa, Lucas. A verdade que eu tenho para te contar pode mudar tudo, e eu não sei como você vai reagir. O coração de Lucas disparou ao ouvir isso. E se a verdade que ele buscava não fosse a que esperava? Ele se preparou para o que estava por vir, a expectativa misturada com uma angústia palpável. O que eu vou descobrir hoje irá redefinir quem eu sou e a quem pertenço. Com isso em mente, ele se preparou para ouvir. A verdade tão esperada estava finalmente ao seu alcance, mas teria um custo. Helena respirou fundo, parecendo reunir coragem. Lucas notou como seu olhar oscilava entre a mesa e a janela, como se buscasse um ponto de fuga na conversa que estava prestes a ocorrer. O clima na casa era pesado, quase opressivo, e o coração de Lucas batia acelerado. Lucas, ela começou, a voz tremendo levemente. Quando eu descobri que estava grávida, eu tinha apenas 17 anos. Era um momento da minha vida que deveria ser preenchido por sonhos e planos, mas tudo virou um pesadelo. O seu pai... Ela hesitou, engolindo em seco. Ele não estava preparado para a responsabilidade. A menção de seu pai fez Lucas sentir um misto de raiva e tristeza. Ele sempre imaginou o homem como um herói, mas agora cada palavra de Helena parecia desfazer essa imagem. Mas e você?
O que aconteceu? Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas que lutavam para não escorregar pela face. Eu não tinha apoio. Ele afastou-se de mim após descobrir, e eu fiz a única coisa que achei ser bom: desisti de você. A confissão a deixou visivelmente abalada e Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. Desistir de mim? Ele não conseguiu esconder a incredulidade. Como você pode fazer isso? Eu não sabia como seria criar um filho sozinha. A sociedade não é gentil com mulheres nessa situação, disse Helena, elevando a voz. Lucas se sentiu atingido, mas ao mesmo tempo um pedaço de compreensão brotou dentro dele. Quais eram suas opções naquela época? Ele sabia como a pressão da família e da cultura poderiam transformar amor em decisões brutais. Você poderia ter me procurado, poderia ter me contado, ele murmurou, a dor na sua voz ressoando como uma canção de tristeza. Eu pensei em procurar, durante anos, todos os dias, mas o medo me paralisou, ela disse, a voz agora suave, quase um sussurro. Achei que era para o seu bem, que afastá-lo de tudo isso te protegeria. E agora, as consequências daquela decisão pairavam entre eles como uma sombra densa. Então você sabe do meu pai? Lucas perguntou, um misto de curiosidade e desconfiança na voz. Ele queria saber tudo, mas temia o que poderia descobrir. Sei sim, mas a história é complicada e não podemos falar sobre isso agora. Helena respondeu, desviando o olhar. Era como se um terror súbito a envolvesse. Por que você não pode me contar? Eu preciso saber a verdade! Lucas exclamou, sua frustração se acumulando. Ele se sentia numa montanha russa emocional entre a esperança de se conectar e a raiva pela ocultação. Porque ele não é quem você imagina, e algumas coisas que você descobrir pode te ferir, Helena disse, com a voz firme mas suave, como se estivesse usando um tom que queria confortá-lo e, ao mesmo tempo, proteger a verdade que carregava. Eu já suportei tantas mentiras, eu só quero a verdade, Helena. Ele falou quase suplicando, as lágrimas misturando a raiva que fervia dentro dele. Ela fechou os olhos por um instante, então, abrindo-os outra vez, disse, então você precisa se preparar. O que vou te contar pode mudar tudo, não apenas sobre quem eu sou, mas sobre quem você realmente é. O coração de Lucas disparou. O que mais estava escondido? A ansiedade crescia e o ar parecia denso, como se o tempo tivesse congelado. Ele se sentiu na borda de um abismo, prestes a descobrir todo o seu passado. Mas com uma pergunta no fundo do coração, ele realmente estava pronto para tudo isso? Helena, eu quero saber, me diga! Ele insistiu, o desejo de resposta fazendo sua voz tremer. Helena respirou fundo, encarando Lucas com uma mistura de tristeza e determinação. Você vai precisar de coragem para enfrentar isso, porque pode mudar a sua vida para sempre. Nesse instante, uma campainha tocou do lado de fora. O som cortou a tensão do ar, mas apenas por um momento. Ambos se entreolharam. Quem estaria na porta? Uma nova avalanche de incertezas invadiu a mente de Lucas. E se essa visita trouxesse mais revelações? O que será que estava à sua porta agora? A campainha tocou mais uma vez, como um chamado para revelar verdades escondidas. Lucas olhou para Helena, que parecia paralisada, como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. O desejo de abrir a porta e descobrir o que estava do lado de fora misturava-se à urgência de saber mais sobre seu passado. Você vai abrir? Lucas perguntou, a ansiedade crescendo. O que mais poderia vir à tona em meio a tanta revelação? Eu não tenho certeza se estou pronta para isso, Helena respondeu, a voz hesitante. Lucas não queria mais esperar. Seja a primeira a receber a verdade. O que mais você está escondendo? Exclamou, com mais intensidade do que pretendia. Helena encarou o filho, seus olhos cheios de uma mistura de compaixão e tristeza. Por um momento, a sala ficou em silêncio, onde os ecos das palavras não ditas soavam como promessas de um futuro que estava prestes a se revelar.
O que você quer fazer, Lucas? Se abrir a porta mudar tudo, você deve estar preparado. Helena sussurrou, enquanto a campainha tocava novamente, insistente. Era como se aquele som fosse um grito desesperado pela verdade, uma janela para um destino que eles não podiam controlar. Com a coragem crescendo em seu peito, Lucas decidiu. Eu preciso saber. Vou abrir. Ele caminhou em direção à porta, a tensão pulsando em suas veias. Uma mistura de ansiedade e expectativa inundava o ambiente, como se o próprio espaço ao redor estivesse carregado de segredos aguardando para serem revelados. Quando ele puxou a maçaneta e abriu a porta, seus olhos se depararam com uma figura que o deixou surpreso e chocado. Uma jovem mulher, com olhos brilhantes e uma expressão intensa, estava ali. Oi, Lucas, disse ela, quase sem fôlego. Eu sou a sua irmã. As palavras dela tremeram sob seus pés. Seu coração parecia querer saltar do peito. Uma irmã? Ele não tinha ideia de que ela existia, e a revelação era um golpe forte. A confusão tomou conta de sua mente, e seu olhar para Helena pedia explicações. Ainda não terminei a conversa, Lucas. Helena interveio, agora com um semblante de preocupação. Não pode ser. Ela parecia lutar com as emoções que a conexão com a jovem trouxe. Mas como você pode não me contar que tinha uma irmã? Lucas gritou, o desespero transbordando em sua voz. Era mais do que ele podia suportar. As camadas de sua vida estavam se desnudando, como se ele estivesse em meio a um furacão, sem saber onde se proteger. Por quê? Porque isso é complicado. As coisas não são tão simples. Helena defendeu-se, mas a jovem mulher estava decidida a falar. Meu nome é Sofia, disse a jovem, cortando a tensão. Eu sabia que você existia, mas éramos parte de um segredo que precisávamos compartilhar. Eu cresci em um contexto diferente e agora estou aqui para tentar entender o nosso passado. Eu sempre quis te encontrar. A revelação da irmã parecia um vendaval, levando as incertezas de Lucas a um novo patamar. Ele nunca havia imaginado que poderia ter um laço tão próximo de sangue. A dor e a raiva que eram suas companheiras estavam agora acompanhadas de uma nova esperança. Por que você está aqui? O que você sabe sobre o nosso pai? Lucas perguntou, a necessidade de respostas pulsando em seu interior. Ele sentia que a conversa estava longe de terminar, que havia muito mais a ser desvendado. Eu só quero que você saiba que não está sozinho. Tudo isso afeta você, mas também a mim. Nós não precisamos ser definidos pela história errada que nos foi apresentada. Sofia disse, e sua sinceridade parecia tocar profundamente Lucas, como uma brisa fresca em um dia quente. Helena observava em silêncio, as emoções a transbordarem em seu semblante. Ela sabia que a presença de Sofia abriria novas feridas, mas também poderia ser uma ponte entre os irmãos. A verdade pode doer, mas... Eu quero te ajudar a enfrentar tudo isso, Sofia continuou, dando um passo na direção de Lucas como se quisesse se conectar com ele. Lucas respirou fundo, sentindo que o peso do passado estava começando a se dissipar. Então, vamos conversar. Tudo o que precisamos saber está agora diante de nós. O futuro estava em jogo, e ao lado de Sofia poderia haver uma chance de encontrar sentido na história fracturada que ambos carregavam. Helena observava, o coração pesando ao ver os filhos pela primeira vez unidos, como se uma nova esperança nascesse diante dela. Ali, naquele momento, a verdade estava prestes a ser revelada, formando um novo caminho para cada um deles. E assim, naquele pequeno espaço, um novo laço se criou. A conversa chegou a um ponto de transformação, onde segredos seriam compartilhados, erros seriam reconhecidos e a história se tornaria uma verdadeira lição de amor, entendimento e reconstrução. Então, vamos começar do princípio, Lucas disse, agora com o olhar decidido. Quero saber tudo sobre vocês, sobre nosso pai e sobre o que realmente aconteceu. É hora de encarar nossos fantasmas. E assim, eles se sentaram, prontos para enfrentar as verdades que mudariam suas vidas para sempre. Agora, a história de Lucas e Sofia, marcada por segredos e redescobertas, estava apenas começando. E juntos, eles poderiam finalmente encontrar um sentido para tudo o que viveram até aqui. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse desfecho. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e ajudar a construir esta comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.